Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A formação do caráter cristão. Queridos irmãos, pastores, superintendentes, alunos da escola dominical, neste trimestre estudamos um tema de grande significado espiritual e moral para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O tema em análise é o caráter do cristão moldado pela Palavra de Deus. E o faremos com base no exemplo de vida de diversos personagens da Bíblia, cujo caráter serve de modelo para todos nós cristãos, em todos os lugares e em todos os tempos. Vamos apreciar essa jornada do conhecimento bíblico sobre o caráter cristão. São Paulo resumiu o que significa ter um caráter cristão. Ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Nesta lição, demonstramos que todo ser humano tem o seu caráter, bom ou mau, exemplar, ilibado ou indigno, pervertido, ímpio ou santo. O caráter depende muito das condições em que a pessoa é criada, conduzida ou educada. Diz respeito à conduta do indivíduo, resultante da sua formação familiar, cívica ou espiritual. Os ímpios são pessoas de caráter mau. Há pessoas que cursam todos os níveis de ensino formal, mas seu caráter é pervertido. No Brasil, nos últimos anos, vimos como pessoas de nível superior enveredaram por esquemas de corrupção jamais vistos no país e até no mundo. Isso é caráter corrompido. E há pessoas sem instrução nenhuma, cujo caráter é elevado, digno de ser imitado. Um exemplo, um catador de lixo achou um montante considerável de dinheiro. Ao invés de se apropriar daquele tesouro, foi entregar à polícia. Isso é caráter elevado. Desse modo, o caráter não depende do grau de instrução, mas dos princípios e valores que são incutidos na mente de cada pessoa. Enquanto os referenciais do mundo são movediços, instáveis e mutantes, ao sabor do tempo e do lugar, o guia infalível do caráter do crente em Jesus é a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Assim, um crente fiel não só deve fazer diferença, mas seu comportamento deve ser referencial para a sociedade. É grande a responsabilidade perante Deus, a igreja e o mundo. Na lição, abordamos o significado do caráter humano, que foi criado perfeito, mas o pecado deformou. Veremos que o caráter humano e seu significado. Se formos ao dicionário, veremos que o caráter é a qualidade inerente a uma pessoa, animal ou coisa. O que os distingue de outra pessoa, animal ou coisa. O conjunto dos traços particulares, o modo de ser de um indivíduo ou de um grupo, índole, natureza, temperamento, o conjunto das qualidades boas ou mais de um indivíduo e que ele determina a conduta e a concepção moral. Lá no dicionário Aurélio você encontra isso. Essa definição já nos sinaliza o que é o caráter humano.
demonstrando que o caráter é visto através das qualidades do indivíduo por meio de sua conduta, de suas atitudes e ações, no seu comportamento geral ou particular. Ao criar o homem, Deus lhe imprimiu personalidade e caráter perfeitos. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o caráter é o aspecto psíquico da personalidade. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão da personalidade. É a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com a própria conduta, é a marca da pessoa. O caráter faz parte da personalidade, é adquirido, não é herdado. Resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente. O lar, a escola, a igreja, a comunidade, o estado socioeconômico. Sem sombra de dúvidas, o caráter está aliado à ética de cada pessoa. Faz parte de sua personalidade. Segundo estudiosos, a personalidade é construída a organização dinâmica dos traços no interior do eu, formados a partir dos gêneros particulares que herdamos, das existências singulares que suportamos e das percepções individuais que temos do mundo, capaz de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser e de desempenhar seu papel social. Segundo Balloni, um autor, em 2003. A formação da personalidade começa na infância, diz estudiosos, que a personalidade de uma pessoa está definida até os 7 anos de idade. O que ela aprender e apreender até esta fase comprometerá todo o seu desenvolvimento psíquico, emocional, afetivo, social, etc. Daí podemos ver como é importante o papel do ensino cristão na formação da personalidade das crianças. Certamente é o que a palavra de Deus adverte. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Provérbios 22:6. Da formação da personalidade, desenvolve-se o caráter humano nas diversas experiências da vida. Diz o livro sagrado: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se sua obra for pura e reta. Provérbios 20:11. Desse modo, é grande a importância do ensino cristão através da EBD, dos cursos de doutrina, na igreja local, do culto doméstico, nos lares, para a formação da personalidade dos alunos. Os fatores ambientais podem ser grandemente influenciados pelos princípios elevados do ensino bíblico. Infelizmente, em muitas igrejas, o ensino da palavra está sendo negligenciado. Outras atividades, como louvor, paz social, têm tomado o lugar prioritário da palavra de Deus. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Se uma criança, um adolescente, um jovem recebe o ensino da palavra de Deus, em seu lar, na igreja, dificilmente se desviará dos princípios que lhes são ensinados por seus pais e pelos seus ensinadores. O caráter humano foi criado perfeito por Deus, mas a queda o deformou, o caráter do homem. Graças a Deus, desde o Éden, Ele proveu um plano de redenção do homem e seu caráter, enviando Jesus Cristo para salvá-lo da tragédia do pecado. Que Deus abençoe a cada professor, a cada aluno da nossa escola dominical, no estudo e reflexão sobre esse tema do maior significado para a vida cristã. Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.